galerinha! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Você já deve ter percebido que os conjuntos numéricos eles são organizados de acordo com as suas propriedades, ok? Nesse primeiro momento vamos estudar o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais é um conjunto que a gente trabalha com ele desde o comecinho, desde a primeira série lá. A gente sempre trabalhou com esse conjunto. O conjunto dos números naturais são os números inteiros e positivos, ok? Os números inteiros são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. Esse é o conjunto dos números naturais, que vai de 0 até infinito, sempre de 1 em 1 unidade, ok? Também tem o conjunto dos números inteiros. Como eu já falei, os naturais também são inteiros, ou seja, dentro do conjunto dos inteiros tem o conjunto dos naturais. Os inteiros são os negativos e os positivos, que são os naturais. Então os inteiros vai de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então a gente só precisa saber o seguinte, que existem números positivos e existem números negativos. E esses números juntos formam o conjunto dos números inteiros, ok? É a mesma coisa. Existem os naturais, que é apenas positivos, e existem os negativos. Juntando os naturais com os negativos, eu tenho um conjunto dos números inteiros. E também existe o conjunto dos números racionais, que é onde a gente aprende sobre fração, números decimais. O conjunto dos números racionais são todos os números que eu consigo escrever em forma de fração. Ou seja, o conjunto dos números inteiros também está dentro do conjunto dos números racionais. Ok, certo? Então nós temos aqui 0, 1, 2, 3, que são os naturais, tem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, que são os negativos, que faz parte dos inteiros, e também nesses meio eu tenho 1 sobre 2, 3 sobre 2, 7 sobre 4, 38 sobre 9, são números que estão escritos na forma de fração e são constituídos do conjunto dos números racionais. Por que eu digo que os inteiros pertencem também aos racionais? Porque 1 eu posso escrever como 1 sobre 1, 2 sobre 1, então eu consigo escrever em forma de fração. Então aqui a gente tem os naturais, que são os números positivos, começando do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. E também temos os inteiros, que são os naturais e os negativos. Ok? Os naturais positivos e os negativos formam o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, ele tem início, mas não tem fim. Não consigo achar um número maior. Já os inteiros, ele não tem início, que começa do menos infinito, vai até mais infinito. Então, o conjunto dos números naturais tem início, pode ser no 0 ou no 1, vai depender da nomenclatura do conjunto. E os inteiros, ele não tem início, ok? Vai de menos infinito até mais infinito. Da mesma forma, temos os racionais, que a gente representa com a letra Q. Os conjuntos racionais englobam todos os inteiros, ou seja, os naturais, os negativos, e também os números que eu consigo escrever em forma de fração, que não necessariamente é inteiro. Aqui tem todos os conjuntos que a gente conhece. Vamos ver. Temos os naturais, que eu represento com a letra N. Temos os inteiros, que eu represento com a letra Z, que é os naturais e os negativos. Temos os racionais, que eu represento com a letra Q, que é os inteiros, mais os números que eu consigo escrever em forma de fração. E além disso, eu tenho outro conjunto que está fora desses três, que é o irracionais. Os números irracionais são números que eu não consigo escrever em forma de fração. São dízimas não periódicas. Um exemplo, π, raiz de 2, são números que eu não consigo escrever em forma de fração, ok? Englobando esses dois conjuntos, os irracionais e os racionais, eu tenho os conjuntos dos números reais, que é todo esse conjunto que a gente viu. Trabalha os naturais, os inteiros, os racionais e também os irracionais. Vamos começar aqui com os números naturais. Vamos relembrar as operações no conjunto dos números naturais. Aqui eu tenho certeza que é bem tranquilo, a gente já trabalhou muito as operações nos conjuntos dos números naturais, mas não custa nada revisar. Vamos começar aqui com a operação de adição.
Eu tenho um exemplo aqui, 245 mais 346, isso é uma adição dos números naturais, certo? O que a gente precisa saber? Sempre colocar os meus números que eu quero somar organizado. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. A gente aprendeu isso aqui na aula de sistema de numeração decimal, ok? Os números, eles são agrupados em classes. Cada classe ela tem 3 ordens. Então a primeira ordem da primeira classe é unidade, a segunda ordem é dezena, a terceira ordem é centena. Unidade de milhar já é a primeira ordem da segunda classe. Mas eu vou colocar aqui só essas 4, ok? Vamos lá, como é que a gente faz? Primeiro identifica nos números quem é unidade, quem é dezena e quem é centena. Sempre vamos começar aqui, ó, de trás para frente. Nesse caso aqui, 245 significa que eu tenho 5 unidades, 4 dezenas e 2 centenas, ok? É só colocar os números agrupados um embaixo do outro, respeitando e vai dar bom. Como é que a gente faz aqui? Eu tenho 5 mais 6. Eu sempre vou somando aqui, ó, começando aqui de trás. 5 mais 6 dá 11. 11, pessoal, é 10 mais 1. Significa o quê? Que eu já tenho 10 unidades e sobrou uma. Quando eu passo a ter 10 unidades, significa que eu tenho uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, significa que eu tenho uma centena. E assim por diante. Então vamos lá. 5 mais 6 dá quanto? Dá 11. Então a gente coloca só a unidade que sobrou, que nesse caso vai ser 1, e vai uma para a próxima ordem. No caso eu estou colocando mais uma dezena, ok? Então ficaria da seguinte forma, 5 mais 6 deu 11 e veio 1 para essa ordem. Então agora eu faço a operação normalmente, 4 mais 4 dá 8, com 1 que veio da ordem anterior, 8 mais 1 dá 9, então eu coloco 9. Perceba que aqui não chegou a 10 ou passou de 10, ficou em 9, continua sendo 9 dezenas. E aqui eu vou somar agora as minhas centenas, 2 mais 3 que dá 5. Então o resultado dessa operação aqui é 591. Bem tranquilo, né? Então, vamos ver agora a subtração. Eu tenho aqui um exemplo, 300 menos 281. Lembrando que a gente está trabalhando nos números naturais, então esse sinal de menos, ele pertence à operação, não ao número em si. Esse número aqui, ele é positivo. Então a gente vai ver isso na próxima aula. A gente sempre organiza o minuendo em cima e coloco menos o subtraindo. Sempre colocando, respeitando essa operação, ok? E aqui acontece a mesma coisa. Só que como é que eu vou fazer? 0 menos 1? Não dá, né? Não dá para tirar isso nos números naturais. Então eu tenho que... Lembra que é pegar emprestado? O conceito de pegar emprestado é você retirar numa dezena, transformar em unidade. A mesma coisa da centena, transformar em dezena, ok? Então, vamos lá. Mas você chega aqui na dezena e percebe que tem 0 dezenas. Ou seja, não dá para emprestar para as unidades. Então, eu vou lá e pego nas centenas. Então, aqui na centena, eu tenho 3 centenas, eu vou pegar um emprestado, aqui vai ficar 2. 2 dezenas, eu passei uma para cá, ó, ficou 10 dezenas. Por quê? Eu peguei uma centena e passei para casa das dezenas, ou seja, ficou 10 dezenas, tranquilo? Só que lembra que eu disse que eu tenho que começar daqui no final? Então, novamente, eu vou ter que pegar emprestado. Se eu tenho 10, eu vou ficar com 9 dezenas e vou passar 10 unidades para a primeira ordem, ok? E agora, ficou bom. Isso aqui é como se eu tivesse 300, que é o valor que tinha antes, eu quebrei ele em pedacinhos. Ou seja, 300 é igual a 200, que é 2 centenas, mais 90, que é 9 dezenas, mais 10 unidades. Foi isso que eu fiz. Eu separei o meu número. E agora é só fazer a operação. 10 menos 1, 10 menos 1 dá quanto? Dá 9. 9 menos 8, 9 menos 8 dá quanto? Dá 1. E 2 menos 2 dá 0, tranquilo. Então aqui, ó, 300 menos 281, a resposta é 19. Tranquilo? Bem simplesinho, a gente só está revisando o que a gente já sabe. E a multiplicação, como é que acontece? A multiplicação é da seguinte forma, eu tenho um exemplo aqui, 3 vezes 12. 3 vezes 12 significa que eu estou somando 12 mais 12 mais 12, 3 vezes.
Eu tenho 3 vezes o 12. Entenderam agora? 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Então, 3 vezes 12 dá 36. Essa é a ideia da multiplicação, mas a gente pode colocar em um algoritmo da multiplicação. Como assim? Eu coloco assim, ó, 12 vezes 3. Coloco nessa forma e agora eu faço a operação. 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Isso aí você já conhece, né? E 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. Então a resposta aqui, 36. Tranquilo? Vocês têm que aprender esse algoritmo da multiplicação para que vocês usem sempre em qualquer número que eu quiser multiplicar. A gente sabe que uma multiplicação é uma soma com fatores iguais. Nesse exemplo aqui, ó, que a gente fez, 3 vezes 12 vai ser 3 vezes 12. 3 mais 12 mais 12 mais 12. 3 vezes, ok? Mas se for um número muito grande, eu não vou conseguir fazer isso assim, né? Então, a melhor forma é colocar no algoritmo. Tranquilo? E agora a divisão. Vamos prestar bem atenção aqui na divisão, que muitos alunos têm dificuldade. A divisão é a operação de repartir uma quantidade em quantidades iguais. Como assim? Vamos ver aqui. Eu tenho um dividendo, que é o valor que eu quero dividir, que eu quero quebrar ele. Eu tenho um divisor que eu vou usar para quebrar esse meu dividendo. Eu tenho o meu quociente, que é a resposta depois dessa divisão. E eu tenho o meu resto, que é o que sobra. Tranquilo? Então vamos ver aqui um exemplo. 80 dividido por 5. 80 é o meu dividendo. Ok? Porque eu quero repartir exatamente 80. E o 5 é o meu divisor. É o número que eu vou usar para repartir o meu 80. Então a gente coloca nesse algoritmo 80 dividido por 5 e é basicamente saber quantas vezes 5 cabe dentro de 80. Então a gente começa vendo aqui, ó, 8. O 8 ele é maior que 5, então eu já começo por ele. 8 é maior que 5, quantas vezes 5 cabe dentro de 8? Só cabe uma vez, né? 5. Uma vez 1 dá 5, mais 5 já daria 10. Ou seja, só cabe uma vez. A gente multiplica voltando para achar aqui o resto. 1 vezes 5 dá 5, eu coloco 8 menos 5. E agora, faço a subtração, que a gente já aprendeu, deu 3. E esse zerinho, o que é que faz com ele? Ele desce para cá, ficando 30 dividido por 5. Agora ficou bom. Quantas vezes 5 cabe dentro de 30? Essa ideia é só simplesmente vocês somando até achar quantas vezes cabem 5 dentro de 30. Mas como você já conhece os múltiplos, sabe que 5 vezes 6 dá 30. Ou seja, dentro de 30 cabe o 5 6 vezes. Tranquilo? Então aqui, ó, 30 dividido por 5 deu 6. Vamos multiplicar voltando para achar o resto? 6 vezes 5 fica 30. 30 menos 30 dá 0. O resto dessa divisão é 0. Tranquilo? Aqui está o algoritmo da divisão. Vamos revisar novamente. Eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Sempre que eu quiser conferir se essa operação foi feita de uma forma correta, eu uso esse algoritmo aqui. O meu dividendo é igual ao meu divisor vezes o quociente mais o resto. Eu coloquei esse pontinho aqui para a gente representar uma multiplicação, tá? D, divisor, vezes o quociente mais o resto. E faz sentido. Se eu pegar esse resultado e multiplicar pelo divisor e vou somar mais o resto, eu vou achar justamente o meu dividendo. Então vamos colocar outro exemplo aqui para a gente fixar essa ideia da divisão. Eu tenho 26 dividido por 3. Perceba o seguinte, nesse sinal aqui, ó, é diferente do outro. Aqui eu tenho 2 pontinhos. O sinal da divisão pode ser uma barra, pode ser 2 pontinhos, pode ser em forma de fração, pode ser como for. Tem várias formas de representar uma divisão. Tranquilo? Então a gente coloca no algoritmo da mesma forma, 26 dividido por 3 e faz a seguinte pergunta. Quantas vezes 3 cabem dentro de 26? E aí? Ó, eu sei que 3 vezes 7 dá 21, mais 3 dá 24. Opa, já dá bom. Então coubem 8 vezes. Por quê? 8 vezes 3 dá 24. 26 menos 24 deu quanto? Deu 2. 2 dá para dividir para 3? Não. Então aqui o 2 é o meu resto. No conjunto dos números naturais, a gente não segue com essa divisão. A gente para aqui. O 2 não dá mais para dividir para o 3. Tranquilo? Vamos ver agora, dentro dos conjuntos dos números naturais, a operação de potenciação. A potenciação, vamos definir da seguinte forma. Seja um número real,
A e n um número natural, define-se por A na potência n, ou A elevado a n, como o produto de A por si mesmo n vezes. Como assim? A gente aprende melhor visualizando. Vamos lá. Eu tenho A elevado a n, isso é igual a A vezes A, vezes A, vezes A, isso n vezes. Tranquilo? O n vai me indicar quantas vezes aparece o meu A, a quantidade de fatores. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, a gente pode se referir a ele como 3 ao quadrado. Tranquilo? Então, se é 3 elevado a 2 e 2 me indica a quantidade de fatores que o 3 vai multiplicar por ele mesmo, então vou multiplicar 3 vezes 3, 2 vezes. 2 fatores. 3 vezes 3, a gente sabe que é 9. 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. Bem tranquilo, né? Isso só serve para a revisão, que a gente está revendo os números naturais e as operações dentro desse conjunto. Vamos ver aqui outro exemplo. 4 elevado a 3. Então, você já pegou a ideia, já está fera nisso, sabe que 3 vai me indicar a quantidade de fatores, que é o 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4. E o 4 aparece multiplicando 3 vezes, ok? Isso me indica justamente esse expoente aqui. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, 4 elevado ao 3, a gente pode se referir a ele também como 4 elevado ao cubo, como 64. 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Tranquilo? Na aula de hoje a gente revisou os números naturais, conheceu alguns conjuntos e aplicou as operações dentro do conjunto dos números naturais. Então, por hoje é só, galera. Eu vejo você na próxima aula, ok?